Dores na região cervical, dores na região do pescoço, cervicalgias, dores irradiadas. Se você ou algum conhecido sofre com esses problemas de forma aguda, momentânea, nesses últimos dias, ou de forma crônica já, pare o que você está fazendo e assista esse vídeo comigo aqui até o final. Tenho certeza que a gente vai poder discutir, conversar, dialogar e melhorar as condições que você tem hoje. Primeira situação, as dores cervicais, os problemas cervicais podem ter como causa, como origem a própria região? Pode. Eu posso ter já de composição estrutural minha, de nascimento, de desenvolvimento, de crescimento, um aumento de lordose. Então eu inclino um pouquinho demais o meu pescoço e eu tenho tensões aumentadas em alguns tecidos. Eu tenho uma diminuição de espaço em forames de saída neural. Isso pode acontecer, como também pode por acidentes de carro automobilístico, então o whiplash, o chicote cervical, escorreguei, caí, tomei alguma pancada. Então traumas na região podem fazer com que haja fixação em alguma dessas vértebras e movimentação excessiva em outras, criando dores, criando processos inflamatórios. Isso é comum. As artroses, os desgastes, quando eu estou falando de uma população mais avançada, desgastes nessa região podem comprometer e criarem dores. O fato é, não podemos ser simplistas e entendermos que as dores cervicais, trapezialgias, dores no pescoço, só apresentam essa possibilidade de causa. Isso não. Outra possibilidade, e agora a gente começa a avançar um pouquinho mais, traumas, pancadas em membros superiores, em mão, em cotovelo, em punho, em ombro. Então, essas regiões apresentam inervação proveniente da região do pescoço. Então, quando eu tenho algum trauma, alguma pancada, eu posso restringir os movimentos dessas articulações e alguma coisa querer compensar, e essa alguma coisa ser a região cervical. Movimentos repetitivos, então síndrome do túnel do carpo, epicondilite lateral medial, de tenista, de golfista. Então termos bem comuns, essas epicondilites, a síndrome do túnel do carpo, cirurgias na região do punho, cirurgias na região de cotovelo, movimentação excessiva no meu ombro. Então, fui atleta de vôlei, fui atleta de beisebol, faço alguma atividade repetitiva que cria uma impactação, traumas excessivos sobre a região do ombro. Isso por si só pode ser a origem, como pode ser a consequência também, mas pode ser a origem de dores cervicais que venham a aparecer. Pode acontecer, tá bom? E a gente tem que ter a atenção, temos que entender se essas articulações estão trabalhando com a funcionalidade efetiva que a gente preconiza, tá bom? Mais um fator importante, tireoide, está e é muito comum e está tendo uma grande evidência, uma grande incidência, os aumentos de problema de ordem tireoidiana, seja hipertireoidismo, seja o hipotireoidismo, seja as hiperplasias, o que for, não importa. O fato é, as alterações, a tireoide, ela se apresenta na região cervical. Vascularização e inervação tireoidiana saem da região de proximidade. Então eu posso ter interferências mecânicas realmente da minha tireoide, gerando sintomas, aumento de sensibilidade, irritação local comum. Assim como coração e pulmão. Eu não preciso ter algo estrutural, degradador do meu coração e do pulmão. Eu ter disfunções de ordem funcional, o meu pulmão, o meu coração não funcionando adequadamente, e inervações dessas vísceras estão na região cérvico-torácica. O coração tem inervação em todas as vértebras cervicais. Então eu posso ter um problema cervical gerando um problema funcional do coração, assim como a recíproca é verdadeira. Meu coração não está funcionando adequadamente, eu tenho então interferências para a região cervical de dor. É, inclusive, muito comum nós termos o infarto do miocárdio e a irradiação para todo o membro superior e região cervical. Isso também é muito comum, mas não é toda a irradiação para braço esquerdo, para a mão, relacionada a infarto do miocárdio, tá? Uma atenção a isso, porque há um diagnóstico diferencial que precisa ser feito bem grande. Estômago, chegamos um pouquinho mais longínquo.
Por que o estômago dói o pescoço? Dói porque nós temos os mapas de radiação visceral, o mapeamento do corpo para eu tenho um problema visceral e ela irradia para uma região musculoesquelética. No caso do estômago, as irradiações são bilaterais para a região do pescoço e no meio das asinhas, no meio da escápula. Então, uma dor muito comum no meio das escápulas, onde o paciente muitas vezes preconizar alguma dor ortopédica, uma disfunção ortopédica, e a dor está relacionada à região gástrica, estomacal. Então eu tenho que ter uma atenção ao meu estômago de forma estrutural e de forma funcional, como está atuando inervação, vascularização, vísceras que correspondem ou que se associam a esse estômago, como está o meu biológico, eu estou comendo direito, tudo isso nós vamos falar um pouquinho mais para frente no vídeo, mas é fundamental entender que às vezes essas dores têm como proveniência uma víscera, seja coração, seja pulmão, seja o estômago. E um último fator que eu cito aqui, tem inúmeros, poderíamos ficar conversando milhares de possibilidades aqui para a questão cervical, mas uma coisa importante é o fator estresse. É tomar muito cuidado com a questão estresse para que a gente não transforme, como é há algum tempo já, a questão de virose. Eu não sei diagnosticar, não sei o que é, diagnostico virose. Era muito comum e virou-se também chegar em profissionais da saúde e dizer, o seu problema é estresse. O fato é que isso não é psicológico. Se vocês mantêm um estresse crônico, pode ser sim que haja dores na região cervical, na região dos ombros. Por quê? Porque nervos cranianos, eu tenho nervinhos dentro da minha cabeça, nervinhos que são irritados ou por trauma, ou por pancada, ou por tumores, ou por um estresse do sistema nervoso central. A partir do momento que eu me mantenho em estresse crônico, eu irrito o meu sistema nervoso central e eu posso irritar esses nervos cranianos. E um desses nervos cranianos, que é o 11º par, ele inerva o trapézio e esse músculo esternocleidomastoide. Então eu acabo tensionando, eu acabo irritando, eu acabo percebendo o meu trapézio extremamente pesado por uma mecânica de estresse crônico. Assim como, só uma ressalva, as questões do bruxismo, tá? Também é muito comum. Apareceu agora dores na ATM, bruxismo, estou usando plaquinha. Tá, essas musculaturas mastigatórias também apresentam nervo craniano. Então, por isso, muitas vezes, não tem nada de intercorrência mecânica ainda. O que tem é uma condição de vida inadequada, criando estressores para esses nervos e automaticamente mudança mecânica e dores, principalmente nessa região mastigatória e cervical. Então, possibilidades de causa são amplas, como eu estou citando. O importante é, Rafa, como eu trato, como eu busco uma melhoria das minhas condições. Primeira coisa, é interessante entender, dentro dessas possibilidades que eu citei e de demais que podem repercutir sobre a cervical, qual é a sua causa, qual é a origem do seu quadro. Um profissional adequado, um osteopata, poderia ajudar bastante nessa busca junto contigo. É importante ter um corpo adequado, ter a questão funcional extremamente equilibrada, e isso é com a osteopatia mesmo. Não adianta queremos fazer em casa, porque não se tem como tratar em casa essa questão funcional. Entretanto, onde eu posso entrar no auxílio? Muito do que eu falei de situações relacionadas à víscera, ao psicossomático, ao mental, são buscas que nós podemos utilizar de ferramentas dentro de casa. Eu não posso equilibrar a minha questão alimentar, não posso criar condições alimentares mais positivas que não degrade, não agrida tanto o meu sistema digestivo, e aí está o estômago. É uma situação, tá? Eu não posso criar melhores condições mentais durante o meu dia, um equilíbrio mental, usar de ferramentas que me faça manter mais equilibrados, diminuir o meu grau de estresse, produzir mais serotonina, endorfina, dopamina, melatonina. Isso é fundamental. Utilizar-se da atividade física para essa redução, não somente por uma questão de equilíbrio corporal, de ganho de força, de uma melhora cardiopulmonar, mas também de um equilíbrio mental, de liberadores de neurotransmissores que fazem com que a minha qualidade de vida fique um pouquinho mais avançada. Então, tudo isso é fundamental. Trabalhar a condição funcional do corpo, e tem que ser com um profissional, e associar mente equilibrada, alimentação, exercício e
O último fator aí, o sono, a manutenção de um sono equilibrado, um sono profundo, um sono REM, sono cicatrizador, é fundamental. Para isso, dormir de 6 a 8 horas e ter análises desse sono se você está realmente gerando cicatrização ou não está simplesmente deitando na cama, desmaiando e não criando as fisiologias necessárias para que o seu corpo se mantenha adequado. Grande abraço, fica à disposição, qualquer comentário que quiser aqui embaixo no vídeo. Boa semana para todos.